Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá para mais um tema agora hoje, né, no vídeo de hoje, do livro dos médiuns. Nós vamos aí falar no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. O vídeo anterior a gente falou das manifestações físicas, mas das provocadas. Essas são as espontâneas, né, que são que ocorrem sem a intenção consciente das pessoas envolvidas, destacando a sua importância para a comprovação da atuação dos espíritos, né? Então, o que são essas manifestações físicas? São fenômenos que se produzem independentemente da vontade humana e muitas vezes são bastante importunos. A sua relevância ela reside no fato de que excluem a suposição de serem efeitos da imaginação, né, ou uma fraude, uma vez que podem ocorrer com pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, né, de uma forma inesperada, espontânea. Por isso que ela comprova aí a ação dos espíritos, né, porque não tem ninguém envolvido aí. Nós acreditamos na existência dos espíritos. Não, são pessoas que não acreditam, nem têm conhecimento da doutrina espírita, ou não acreditam na existência dos espíritos, e acontecem essas manifestações. Kardec e os espíritos, eles enfatizam o que? A necessidade de constatar cuidadosamente a realidade desses fatos, por meio, né, de uma observação, de um estudo minucioso do acontecimento, para assegurar que não se trata de uma ilusão ou uma enganação, uma mistificação. Tá? Não é para observar ou ter um relato de um fenômeno e já, não, são os espíritos, não. Kardec sempre pauta pelo bom senso. Vamos analisar o que está acontecendo, se não é de uma forma natural, para se constatar no final. Então, a primeira hipótese nunca é que são espíritos. Mas vamos seguir aqui adiante. Aqui. O que são normalmente como ocorrem essas manifestações? Aí? Com ruídos e pancadas. Né? São efeitos os mais simples, né, e os mais frequentes entre essas manifestações. Elas possuem características como intensidade, timbre variado, são golpes secos, né? Muitas vezes leves, outras vezes fortes, que mudam de lugar, né? Se repetem sem uma regularidade mecânica, né? Não é? Por exemplo, o que é uma regularidade mecânica? Né? Uma torneira pingando no meio da noite, de madrugada, não sei se vocês já passaram por isso. Parece que faz um barulho extraordinário, né? Mas só que é um barulho constante. Então, às vezes tem, às vezes é um barulho de o vento batendo uma porta que não foi bem fechada, uma janela, mas você percebe que aquele barulho tem uma regularidade, ele é constante, né? Eles podem ocorrer na madeira, nos móveis, nas portas, nas paredes, e vai mudando de lugar. Para comprovar se tem uma origem inteligente, né, se é motivado aí essa ação através dos espíritos, o método mais eficaz é submetê-lo à vontade, por exemplo, né, pedir respostas, né, fazer uma pergunta e se a resposta for sim, uma batida, se for não, duas batidas. Se isso acontecer, né, obedecer a esta vontade, significa que existe aí uma manifestação inteligente por trás disso. Né? Uma inteligência operando isso. Porque se for um barulho ocasionado, um ruído qualquer, de forma natural, um vento batendo na janela, móveis, principalmente madeira estalando, quando muda de temperatura, a gente tem isso, né? As madeiras estalam, porque é dilatação do próprio material, né, das casas, provocam esses ruídos. Eles não vão responder à nossa vontade. Né? Então, uma das formas da gente constatar se existe aí alguma inteligência espiritual por trás disso.
Kardec enfatiza que os espíritos, que esses ruídos não oferecem perigo. Normalmente o que acontece é que isso atiça, né, o medo, né, que geralmente decorre de uma crença ou de uma superstição. As pessoas falam, isso aí são demônios, são espíritos ruins, é o demônio que está ocasionando isso, não tem uma explicação, são fantasmas. Principalmente mentes supercitadas, a gente está vendo aqui que normalmente é o que ocorre nos filmes de terror que a gente ouve, esses filmes de fantasma, né? Os ruídos que acontecem, aquelas perturbações, então as pessoas começam a, a mente supercitada, né? E começam a ver e ouvir coisas que não estão lá. Né? Então o perigo maior é essa superexcitação, né, decorrente da superstição, do não entendimento daqueles fenômenos. É o maior perigo que pode acontecer aí, né? Essas manifestações, além dos ruídos, podem partir para perturbações como o lançamento de objetos, né? Essas manifestações elas são mais intensas, né? Podem começar com apenas ruídos, barulhos e passar por e tornar-se uma barulheira simplesmente, né, insuportável, uma desordem realmente de perturbar, de causar grandes perturbações, né? Aí podem incluir móveis e objetos sendo revirados, arrastados, objetos sendo atirados não se sabe da onde, né, que caem na casa, caem no quintal, portas e janelas sendo abertas e batendo, chegando a quebrar os vidros, né? Vidraças, né, as vidraças sendo quebradas. São fenômenos que não dá para dizer que são fenômenos provocados pela ilusão, né? Porque são realmente, eles são materiais, eles acontecem, né? E o que a gente estava comentando anteriormente, normalmente é o que a gente vê nesses filmes envolvendo fantasmas, né? Filmes de terror, né? Que acontecem essas coisas, os móveis se arrastando, né? A pessoa cai no chão e é arrastada, as portas e janelas batendo. E normalmente isso acontece à noite com uma tempestade se formando, né? A chuva, raios, a casa é isolada. Normalmente nunca é num lugar, né, habitado assim. Normalmente é uma casa lá no meio do nada, isolada, num sítio, uma fazenda, que essas coisas acontecem, né? Na Revista Espírita e no próprio Livro dos Médiuns, nós vamos citar mais para frente, Kardec cita vários fatos, várias situações onde foram estudados casos como esse, como, por exemplo, tem o espírito de Bergzabern, por exemplo, né? Um espírito que causou grande perturbação durante mais de 8 anos nesta casa com essa família. E tem outros casos, né, que são relatados na Revista Espírita, que foram estudados, acompanhados por Kardec, foi constatados a realidade, os relatos foram investigados, que não era fraude, teve investigação em alguns casos até da própria polícia, né, que as pessoas chamavam, né, a polícia, achando que era alguém que estava tirando pedras, por exemplo, acho que era nessa casa acho que era na rua Noyers, se não me engano. Pedras eram atiradas na casa. Pedras de até um certo volume. Aí é preciso se investigar, né? Se não tem aí, se não realmente não é uma traquinagem, né? Alguém querendo assustar as pessoas que moram nessa casa, né? E a primeira suposição deve ser sempre causas naturais, como a gente falou lá atrás. Começa-se a investigação se não há causas naturais envolvendo todas essas manifestações, se não tem aí uma mente superexcitada aí por superstições, ou assistiu muito filme de terror, né? Que a mente, ela cria, né, coisas. Quando a gente está muito assustado, com muito medo, a gente vê coisas que não existem. Até a gente chegar na conclusão, né, da intervenção dos espíritos. Mas isso a gente no final da investigação. Se não houver outra causa, e uma das formas da gente investigar isso, como falamos lá atrás, seriam começar a ver se essas manifestações atendem a algum pedido, alguma manifestação nossa. Aí a gente vai provar a existência dos espíritos.
Então, continuando aqui. Comprovada essa realidade dos fenômenos, né, eles são sempre atribuídos a uma ação inteligente. Se houver uma resposta atendendo um pedido, né, uma pergunta, é uma ação inteligente. Houver uma resposta, é um efeito inteligente. Então, a causa inteligente são os espíritos se manifestando. Como nós já vimos nas manifestações provocadas, perdão, normalmente, estas manifestações são provocadas por espíritos inferiores, né? Ou por espíritos levianos, brincalhões que querem se divertir, assustar as pessoas, né? Jamais pelos espíritos superiores que não vão se ocupar dessas manifestações. Se se ocuparem dessas manifestações, eles vão utilizar esses espíritos para atender a um propósito que eles querem atingir, por exemplo, de chamar a atenção porque eles querem entrar em comunicação com aquela pessoa específica ali, ou naquele ambiente, naquele lá. Eles se utilizam aí desses espíritos para provocar essas manifestações, mas aí tem um propósito muito mais elevado. Outros espíritos, que são espíritos brincalhões, ou espíritos que querem ali se vingar daquelas pessoas que estão ali, aí vão ser a natureza desses espíritos são espíritos inferiores, né? Como nos casos anteriores, no capítulo anterior das manifestações provocadas, nas espontâneas, há necessidade de um médium, né? Tem que haver um médium, mas esse médium, normalmente, ele não tem consciência que ele é o médium que vai estar colaborando com o espírito para provocar estes fenômenos. A gente poderia chamá-los de médiums naturais. São médiums, têm a mediunidade, como a gente já viu, já falamos, é uma condição física, né, corpórea, do corpo físico, é uma aptidão natural que algumas pessoas têm. Só que essas pessoas têm essa aptidão e não a conhecem, não sabem, não têm noção. E são utilizadas por esses espíritos que querem provocar os fenômenos, né? Eles se utilizam dessas pessoas, muitas vezes sem a consciência dessas pessoas, tá? E provocam os fenômenos espontaneamente, sem ninguém provocá-los. Mas sempre precisa-se da existência de um médium. A partir do momento que a pessoa se descobre médium, nesses casos aí se identifica um médium, aí essa pessoa deve ser orientada, né, para procurar sua elevação, porque existe sempre uma similitude, né, para a ligação entre o médium e o espírito. Não necessariamente que a pessoa seja uma pessoa má, mas ela tem uma natureza ainda material, vamos falar, mais materializada, né, menos espiritualizada, e aí vai se ligar, por este motivo, a esses espíritos mais inferiorizados, mais ligados ainda à matéria. Então é sempre bom a gente procurar o estudo, a elevação dos nossos, né, essa espiritualidade, para a gente se desvencilhar, né, dessas influências materiais, das aptidões, das paixões materiais, para a gente ter mais facilidade de se ligar com espíritos mais elevados. Mas não significa necessariamente que sejam pessoas más. Mas sempre existe, voltando a frisar, a necessidade aí da existência de um médium. O principal objetivo dessas manifestações, como a gente já citou aqui, é chamar a atenção para alguma coisa e convencer os encarnados da presença deste poder dos espíritos. Muitas vezes eles querem estabelecer aí uma comunicação para dar um aviso, para fazer um pedido, como preces, por exemplo, o cumprimento de alguma coisa que ele deixou de realizar ali enquanto estava encarnado, isso o perturba, ele quer que a pessoa procure de repente uma outra pessoa, teve um caso na Revista Espírita, que um espírito estava se manifestando através desses fenômenos, né, essas manifestações espontâneas. Esse espírito foi evocado, né? E o que ele estava perturbando? Ele estava devendo um dinheiro para uma determinada pessoa, né?
e queria, né, e pediu, se pudessem, pagar essa dívida. E aí foram falar com essa pessoa que ele declarou e realmente, né, ele tinha essa dívida com a pessoa que já tinha desencarnado. Ele não estava preocupado com isso, mas o espírito sim, né, provocou esses fenômenos. Isso é só um exemplo, né? Do porquê que os espíritos muitas vezes provocam esses fenômenos, que é para chamar atenção, para pedir algo, alguma coisa, né? O próprio Kardec, né, aqui relata, né, um caso pessoal dele, né, que ele estava lá nos seus estudos escrevendo, eu acho que era no livro dos Espíritos, né, e ele passou a noite, estava trabalhando e passou a noite ouvindo barulhos, né, incessantes ao seu redor, e depois, na reunião dia seguinte, a reunião da Sociedade Espírita, ele evocou, né, o espírito dirigente ali da casa para perguntar o porquê disso. E aí foi dito a ele que era o espírito protetor dele, o guia espiritual protetor de Kardec, que queria comunicá-lo porque estava ali na sua organização ali do livro dos espíritos, tinha algumas observações que ele queria fazer. Alertar Kardec para prestar atenção e mudar, que ele não estava de acordo. E preste atenção, né, gente, que é interessante. O guia espiritual de Kardec, durante todo esse trabalho, era o espírito de verdade, da verdade, né, que tem muitas mensagens lá no livro, inclusive no livro dos médiuns, no Evangelho. Simplesmente era este o guia espiritual de Kardec. Olha a importância do trabalho. E aí ele ouvia, ele se manifestava, mas era o espírito de verdade, a verdade que estava ali provocando os ruídos? Não. Ele estava se utilizando provavelmente de espíritos mais inferiorizados ali à disposição, né, para provocar esses fenômenos na sua orientação, né? Provocar esses fenômenos para chamar a atenção Kardec e ele entrar em comunicação, né? Ele perceber que existia ali alguém querendo se comunicar com ele. Muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente evoca o espírito, né? Aí a gente soluciona todo o problema. Se são espíritos, né, como espíritos levianos, e o objetivo desses espíritos é só de se divertir mesmo, na maioria das vezes, né, porque assusta as pessoas, né, provoca sustos, causa aquela trabalheira danada, né, incomoda, né, as pessoas dentro daquela casa, mas é mais para zombaria mesmo, né? E uma vez que esse propósito é atingido, né, as manifestações podem cessar como começaram, né, de uma hora para outra. Como no exemplo, por exemplo, do espírito familiar de Kardec, que assim que ele atendeu, né, ao que o espírito desejava, se comunicou com esse espírito, todos aqueles ruídos não aconteceram mais, né? Então, repetindo, né, Kardec, os espíritos aconselham a não ter medo, pois esses fenômenos não oferecem perigo. O medo é alimentado pela ignorância e a superstição. E aí pode realmente superexcitar a mente, né? Porque o medo aterroriza, né? E aí a pessoa pode ficar realmente perturbada. É mais pela ação, né, do medo em si, do que pelo mal que esses espíritos possam fazer diretamente. Qual a melhor abordagem, né, como, por exemplo, com os espíritos levianos? É não levar a sério. Não levar a sério, não dá importância, como se fossem travessuras de uma criança. Você ignora, eles se cansam e cessam, né? Se eu tiver alguma intenção, esse espírito, porque os espíritos levianos não têm intenção nenhuma, é simplesmente para provocar o fenômeno e perturbar, né? Se houver intenção, aí é útil a gente saber o que esses espíritos desejam, né? E o melhor meio para isso é evocar esses espíritos, né? Através de um médium, um bom médium aí de psicografia, por exemplo, e evocar este espírito, né? Numa reunião, com auxílio aí os espíritos guias, orientadores daquela reunião,
e procurar saber o que, que eles precisam, o que, que eles desejam. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Se for um espírito infeliz, a gente deve tratá-lo com caridade, orar por ele, saber o que ele deseja e orar por ele. E isso vai satisfazer o espírito e, se este for o motivo da perturbação, ela cessa. Se for um espírito brincalhão, aí trata-se em rodeios como uma criança mal educada, né? A gente é enérgico, né? Ignora, né, as traquinagens e ele simplesmente vai se cansar e vai embora. Se for um espírito imperfeito, com uma intencionalidade maligna aí, de fazer mal realmente àquelas pessoas, aí a gente deve, né, procurar orar a Deus, pedindo o auxílio para esse espírito, né? Se possível, orientá-lo sobre a sua condição, saber, né, o porquê. Por exemplo, ele está ali perturbando este lar, ou às vezes está, né, perseguindo alguma pessoa dentro daquele lar, saber o motivo, orientá-lo. Né? É o trabalho de desobsessão que a gente chama hoje em dia. Né? E sempre a oração, sempre a oração. A oração é sempre benéfica, sempre. A oração, né, de coração sentida, né, direcionada para aqueles espíritos, ela sempre tem efeito sobre esses espíritos. Ela tem que ser feita de coração, né, sincera. Aí eles fazem uma observação que exorcismos, qualquer ritual para afastar os espíritos, seja um exorcismo como a Igreja Católica, seja esses que a gente vê em filme, seja outras formas de exorcismo que as pessoas possam fazer. Você acende uma vela, reza não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Marias, ou você pega e defuma a tua casa, né, os defumadores, com incenso, né, você faz isso. Tudo isso não tem, é irrelevante para os espíritos. Alguns vão achar, às vezes isso acontece, você faz isso e as manifestações aumentam. É uma demonstração de que os espíritos não estão se importando com aquilo. Tá bom, então não vamos piorar a coisa aqui. O que vai dar resultado mesmo é a gente orar a Deus. E aí ele faz uma observação que eu acho interessante aqui, né? Porque muitas vezes no exorcismo se pede o afastamento desses. No exorcismo se fala os demônios, né? Se afaste em nome de Deus, quer dizer, todo o exorcismo é feito em nome de Deus. E muitas vezes tudo isso não dá resultado nenhum. Deus não adiantou, o Espírito é mais forte do que Deus. Não, porque não é evocar o nome de Deus que dá resultado. Se não tiver isso, não for proferido de alguém com uma autoridade moral acima daquele Espírito, por exemplo. Se a gente não tiver autoridade, como a gente tem autoridade sobre o Espírito, por exemplo, para pedir a ele que faça alguma coisa e ele fazer, se submeter. Como Jesus, por exemplo, no afastamento que Jesus fazia dos espíritos malignos, né, dos obsidiados, né, que Jesus, com uma autoridade, afasta-se e os espíritos se afastavam. Mas por que os espíritos... Só porque Jesus mandou? Não, porque ele tinha autoridade moral sobre aqueles espíritos. Quando Jesus falava em nome de Deus, era com esta autoridade moral. E não da boca. Falar em nome de Deus, da boca para fora, qualquer um pode falar. Mas aí, se não tiver no coração esta autoridade, esta bondade, mas é só palavras. Porque aqui, no pensamento, ele não acredita. Ele muitas vezes não tem fé. Deus para ele é uma abstração que ele não... pouco importa. Não temos que falar em nome de Deus aqui, porque é assim, o ritual fala em nome de Deus, a gente fala em nome de Deus. Mas não tem autoridade, não tem moral para isso. Isso nos casos de obsessão é interessante a gente observar isso. A gente tem que, primeiro, quando a gente trata com esses espíritos inferiores, ter uma extrema humildade. Porque nós somos muito próximos desses espíritos, quando não iguais. São espíritos imperfeitos. Talvez na situação que esses espíritos tiveram, a gente tomaria a mesma atitude de querer se vingar, se revoltar. Porque somos espíritos imperfeitos.
né? Na maioria das vezes nós estamos muito acima desses espíritos que a gente trata nas obsessões, por exemplo. Que autoridade a gente vai ter? Aí a gente tem que chamar a autoridade dos bons espíritos. E como que a gente vai chamar essa autoridade, né? Como que a gente vai evocá-los? Aí é o nosso esforço íntimo, né? De nós nos elevarmos também, para conseguirmos esse auxílio. Então não é só falar em nome de Deus, né? Senão seria muito fácil, né? Não é uma palavra, a palavra não tem magia, é o pensamento que vai atrair, né, os bons espíritos, os espíritos elevados com as suas, aí sim, com o seu poder, com a sua autoridade para atuar naquilo que a gente não pode atuar. Então, a forma de lidar com esses espíritos, com essas manifestações, é sempre com muita humildade, né? E sempre procurando aprendizado, orientação e elevação moral acima de tudo. Se a gente quer ajudar, auxiliar esses espíritos, a gente tem que ter essa elevação moral para ter alguma autoridade sobre eles. Autoridade no sentido assim de poder ajudá-los, né? Não autoridade terrena aí que o mando se obedece. Não é bem por aí. Aí é orgulho, né? Aí o maior exemplo é o mestre, né? O mestre Jesus. Esse tinha verdadeira autoridade, né? Sobre a humanidade. Eles complementando aqui, né? Conhecimento é a chave. Sim, lógico, né? A divulgação teórica e prática do Espiritismo familiariza as pessoas com essa realidade dos fenômenos, evitando medos, neuroses, né? A partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo, a gente não tem que ter medo, né? E a gente vai saber o que fazer e como tratar essa realidade, esses fenômenos, né? Ele fazia uma observação interessante também. A medicina, ao não admitir causas espirituais, falha em compreender e tratar casos que são confundidos como loucura, como a gente falou na lição anterior, a que a gente falou de loucura, né? Muitas vezes a pessoa não está louca, ela tem uma mediunidade, ela se defronta com esses fenômenos, não os compreende, fica com medo, o medo excita, e você é levado a essa perturbação, e aí você é tratado não como isso, não como um fenômeno lá espiritual, mas sim como uma neurose sua. Você não tem neurose nenhuma, mas você é tratado como uma doença, a loucura, você vai acabar realmente se destrambelhando, né? Porque você é tratado como louco, internado, né, em instituições, e aí você realmente acaba ficando doente, acaba ficando perturbado, sendo que não era nada disso. Você simplesmente estava sob essas manifestações, né? Então o entendimento, o conhecimento muda muito, né, da compreensão. Mais uma vez, eles fazem um alerta aqui com relação à prudência, no sentido de que não se deve aceitar cegamente todas as manifestações, né? Cada fato deve ser submetido a um exame minucioso e severo, né? Então, recebendo o relato de algum fato desse, de perturbação, o primeiro passo é investigar, ver realmente o que está acontecendo, como acontece, para a gente descartar qualquer outra possibilidade, principalmente as naturais, e aí sim, constatando por eliminação, chegar, não, realmente é um fenômeno de ordem espiritual, então vamos tratá-lo, né, desta forma. Então, em síntese, é isso, né? O capítulo 5 fala dessas manifestações físicas espontâneas, né? Ele esclarece a natureza desses fenômenos que ocorrem sem a intervenção consciente, né, sem a vontade, não é provocado, explicando aí a sua origem na ação dos espíritos. E ele oferece um guia prático para compreendê-lo, né, lidar com eles de forma racional e afastando aí superstições, né, e no detalhe, né, levando em conta que o objetivo principal dessas manifestações é provar a existência e a inteligência do mundo espiritual, né? Quando elas são aí
provocadas pelos espíritos, a gente chega a esta conclusão. É isso aí, gente. Mais um teminha aí do Livro dos Médiuns, muito interessante, falando dessas manifestações espontâneas, ainda ocorrem nos dias de hoje, e aí a gente vai saber como lidar com essas situações, tá bom? Então, na próxima reunião, aí a gente tira dúvidas, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Então, até o próximo estudo, gente. Fiquem com Deus.